Dando continuidade às nossas reflexões diárias, vimos anteriormente a organização do sistema de educação, a incumbência dos estabelecimentos de ensino, ou seja, como o governo organiza a educação e como o estabelecimento de ensino deve trabalhar, ou seja, a escola, o que ela deve fazer. Agora veremos a incumbência do docente, do professor, o que o professor deve fazer. Então, de acordo com o artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, os docentes incumbir-se-ão de, primeiro, participar na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, bastante cobrado em provas de concurso do Centro de Seleção da UFG, por exemplo, o professor é obrigado a elaborar a proposta pedagógica da escola, do estabelecimento de ensino? Não. Aqui estamos vendo que ele tem que participar da elaboração, ou seja, um conjunto de professores, os gestores, diretora, secretário, coordenação pedagógica, de forma democrática, participam e elaboram. Segundo, elaborar e cumprir o plano de trabalho. Agora veja, plano de aula, planejamento mensal, semestral, anual, quem elabora é o professor, o docente. Segundo o que? A proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Também pode, às vezes, ser cobrado pelo centro de seleção que o professor ele tem que elaborar e cumprir o plano de trabalho conforme sua conveniência e seus interesses. Não, está errado. Ele tem que elaborar conforme a proposta pedagógica da escola. Então, se é uma escola que segue a linha montessoriana de trabalho, o docente que estiver ali trabalhando, ele vai ter que partir dos pressupostos de trabalhar na metodologia dela, com o kit de material dourado e outros materiais que seguem o pensamento dela. Então, inciso 3º, zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, aqui está dizendo, o professor ele tem que fazer com que o aluno aprenda. Então, embora a gente sabe que na prática isso é um pouco complicado, porque não depende só do professor. Às vezes depende mais do aluno do que do professor em alguns casos. 4º, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos do menor rendimento. Então veja, anteriormente já vimos que o estabelecimento de ensino também tem essa obrigação. E aqui o professor também recebe a mesma instrução, que ele tem que fazer estratégia para recuperar o aluno. O aluno está indo mal? Tá, tem que fazer atividade paralela, atividade de reforço e coisas do gênero. 5º, ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então veja, pode-se cair em uma prova do centro de seleção mencionando que é facultativo ao professor participar do planejamento, uma vez que ele já digitou e já preparou o seu material todo antecipadamente em casa. Está errado. Mesmo que ele faça isso, ele tem que sentar com o colegiado e desenvolver esse trabalho em conjunto. 6º, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Às vezes, tem eventos e aí cada um faz ali uma temática, uma sala, uma apresentação, uma exposição. Então, o docente ele tem essa incumbência de organizar com seus alunos, com as famílias, esse tipo de atividade. E, para finalizar, o artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público, da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico. Segundo,
participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então aqui, muito importante termos cuidado, porque quando se fala em projeto político-pedagógico, proposta pedagógica, às vezes a gente vê, eu, por exemplo, já vi muito em algumas escolas, o pessoal fala assim, você tem que chamar o pai e a mãe, professor, todo mundo tem que ser chamado para participar da elaboração do projeto político-pedagógico, porque é gestão democrática. Então veja, aqui a LDB no artigo 14, ela tem uma omissão, ela não diz claramente como isso seria feito do ponto de vista se teria para se ter a gestão democrática, os sistemas vão definir. Tá, mas aí vai ser feita uma prova, vai ser uma seleção, então vai escolher os gestores, aplica-se uma prova para que aqueles que desejem ser gestor, o que tirar maior pontuação, e em seguida, ou os que tirarem maior pontuação, em seguida tem-se a votação pelo colegiado de professores e de alunos. Então, a LDB não traz essa menção. Às vezes cai na prova dizendo que a LDB define claramente que é obrigatório a votação, bem como a aprovação em teste de seleção para gestão democrática. A LDB não traz isso, ela deixa a critério dos sistemas. Então, por exemplo, aqui na nossa região não acontece isso, mas em São Paulo, os gestores têm que fazer prova, aí tiram uma certa pontuação e depois de fazer essa prova, eles demonstram a capacidade e aí sim vai para o pleito eleitoral com a votação. Então, eu reforço isso aqui porque eu já vi questões falando que a LDB diz que haverá a votação direta dos que tiveram a melhor pontuação. Então não é verdade, ela deixa a critério dos sistemas. E outra questão também que devemos estar atentos é com relação à participação. Então, o pai e a mãe, ele não entra direto na reunião. Claro, ele vai, mas não ele diretamente como pessoa, mas por meio do seu conselho. Então, tem o conselho escolar, ou associação de pais e enfim, da comunidade. Aí, por meio dessa associação, desse conselho, é que eles participam da elaboração da proposta pedagógica. Então, se cair uma eventual prova do centro de seleção dizendo que todos participam, todos têm que participar diretamente, está errado. Pai, mãe, a comunidade participa por meio do conselho escolar. Então tem um conselho escolar que acompanha, que avalia e faz essa ponte. Então não seria aberto, embora a gente sabe que na prática, e eu já vi isso acontecer, tem lá a elaboração do projeto pedagógico, está sendo lido e avaliado, a escola chama, comparece lá 5, 6 pais responsáveis de aluno e começa a ler junto, a participar, a contribuir democraticamente, porém não deveria ser dessa forma, deveria ser por meio do conselho. Na prática eles entram direto e participam, atuam bastante, porém, por lei o artigo 14, a participação da comunidade é através do conselho ou instituição equivalente. Então, por hoje é só.